Pronto. Olá, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui em mais uma aula de Multi. Então, hoje nossa aula é destinada à entrega dos trabalhos parciais, certo? Que é fluxograma. E aí eu vou passar um trabalho complementar, como eu tinha falado para vocês. Esse trabalho complementar é o trabalho do ciclo PDCA, né? Só que esse trabalho do ciclo PDCA, né, eu vou explicar direitinho, pode ser entregue até na próxima semana também. Ele vem complementar esse primeiro trabalho, tá certo? E aí, o que acontece, gente? Você tem uma empresazinha fictícia, quando você criar essa empresa fictícia, você vai dar continuidade a essa empresa quando você for fazer os outros gráficos dela, tá certo? E aí, então, você já orienta os colegas. Olá, Arthur, seja bem-vindo. Todo fluxograma, todo PDCA, todo gráfico que você for fazer, vou fazer de maneira complementar, tá certo? Porque é como se você estivesse visualizando uma série de ações relativas a uma mesma empresa, tá certo? Tudo bom? Sejam bem-vindos, gente. Aguardando os outros alunos, tá? Jonathan, João Vitor, José Marcos, Duda, Ian, Suelen, Tiffany, Valéria, por favor, chamem os colegas nos outros grupos, tá? Olá, Grazi, seja bem-vinda, tudo bom? Massa. Eu recebi uns trabalhos lindíssimos aqui, tá? Arthur, eu poderia pedir a sua palavra para apresentar o seu fluxograma? Maria Eduarda, você poderia também apresentar o seu fluxograma? Tranquilo? Olá, Daniela. Não, tudo bem. Eu gostaria que vocês tirassem dúvidas enquanto o Arthur se organiza para poder apresentar o fluxograma dele, tá certo? Sobre como é que vai funcionar as notas parciais. A gente vai somar dois gráficos de administração, tá certo? Relacionados a uma mesma empresa, tá bom? Isso aí vai contar como nota parcial. A primeira nota parcial, então, é como se a nota parcial tivesse dividida em duas metades, tá certo? A primeira delas vai estar ligada à entrega do fluxograma e a segunda vai estar entregue a esse aqui que a gente chama de ciclo PDCA. Sim, é a prova, parte da nota parcial de vocês, é a atividade prática parcial. Tá certo? Fluxograma, vou colocar para vocês aqui, fluxograma mais ciclo PDCA. Joia? É bem tranquilo. A gente vai somando, né? Tem vários gráficos de administração, quero que vocês visualizem esses gráficos. Eu vou fazer um acordo com vocês, vou mostrar um primeiro trecho da aula explicando o PDCA, e no segundo momento vocês já vão se preparando, abrindo o microfone para falar do fluxograma de vocês, tá certo? E aí vocês já abaixam para o computador e deixam em tela cheia para compartilhar a telinha, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bom, John? Seja bem-vindo, Grazi. Pronto, beleza. Aí eu vou explicar um pouquinho o ciclo PDCA e aí vocês já se preparam para apresentar o fluxograma já nos 15, 20 minutos finais da nossa aula hoje, tá? Vou compartilhar aqui a nossa tela, tá certo? Para poder vocês terem uma ideia básica do que é o ciclo PDCA e também vou mostrar um pouquinho da apostila, né? Funcionamento interno da apostila, tá? A entrega até hoje, tá, gente? Aí vocês já repassam para o restante do pessoal da turma também, tá? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo, para mais uma aula de Fundamentos da Administração e Gestão de Processos, tá, gente? Mais uma vez inicio nossa aula, tá? Tratando de nossa apostila. Nossa apostila está aqui, Fundamentos da Administração e Gestão de Processos. Gostaria de falar para vocês que, na medida que nós vamos continuando nossas aulas, a gente vai continuar com aquele método de mistura de teoria e prática, certo? Nós não vamos esquecer que tudo que a gente vai ver do ponto de vista da teoria vai ser como uma espécie de horizonte para a gente aplicar, certo? Mas sempre haverá, de todo modo, um momento da aula em que nós teremos prática
nós teremos também a teoria, tá certo? Vamos tentar ligar uma coisa com a outra, tá? Na aula passada nós falamos sobre fluxograma, não foi? E ao falar de fluxograma, eu solicitei que vocês acessassem algumas ferramentas que lhes permitiriam falar de fluxograma, fazer o seu próprio fluxograma adaptado, né, para uma empresa fictícia que poderia surgir na sua cabeça, claro que baseado no modelo que estava disponibilizado na nossa apostila. As dicas que eu dei para vocês foi que vocês acessassem o Lucidchart, não é isso? Lucidchart.com, o app deles, e também pedi para que vocês pudessem acessar, né, caso tivessem, tá, o nosso Visage Process Modeler, que é outro programa bem bacana para elaboração específica de fluxogramas, e também você pode produzir outros tipos de gráficos sempre ligados, certo, à administração. É importante você entender o quê? Nesses dois tipos de ferramentas para você aplicar a sua obra administrativa para que a empresa possa funcionar melhor, tá? Principalmente quando se trata nesse caso específico de fluxograma, sempre que você for usar, você pode começar tudo do zero, ou então pode pegar modelos pré-estabelecidos para aplicar, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro para vocês, tá? Vocês podem começar tudo do zero, desenhar o fluxograma, o outro tipo de gráfico a partir do nada, quanto vocês também podem aplicar a partir de modelos pré-disponibilizados, já disponibilizados tanto na apostila, né, quanto nos próprios softwares e aplicativos, programas que nós estamos abordando, tá? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, tá certo? Lucidchart, Visage, tá? E outro tipo de programa você também pode aplicar, Illustrator, assim por diante, tá? Hoje nós vamos continuar falando, tá? Da primeira teoria administrativa que nós estávamos falando, certo? Vamos finalizar esse assunto. Claro que ao finalizar esse assunto nós vamos falar também de abordagens críticas a esse assunto, e logo em seguida nós já vamos passar um outro modelo prático de gráfico, tá? Ou de esquema administrativo que você pode aplicar, tá certo? E aí você pode aproveitar aquela ideia de empresa que você tinha usado para construir o fluxograma, tá? Para entender os processos internos de funcionamento da empresa. Você pode, já que você já tinha empresa na cabeça, né? Você pode pegar aquele modelo de empresa que você visualizou para construir o fluxograma e continuar visualizando essa mesma empresa para aplicar nesse novo gráfico, nesse outro tipo de elemento organizativo, né, empresarial, né, que você vai precisar aplicar, vai precisar praticar hoje, que é outro tipo de ferramenta, né? A primeira ferramenta era o fluxograma, né? O fluxograma como método. Nós teremos agora outro tipo de aplicação prática, tá? E aí eu peço para que vocês se preparem para trabalhar tanto o Lucidchart quanto trabalhar qualquer outro tipo de programa em que você se sinta mais à vontade. Claro que sem esquecer os detalhes, né, da estrutura, do esqueleto de funcionamento que serve de base para todo tipo de ferramenta administrativa, tá? Toda ferramenta administrativa tem uma base conceitual que vai estar lá dando suporte à elaboração dos gráficos, à elaboração dos modelos que você vai utilizar como instrumento para entender os processos da empresa, mas não só entender os processos da empresa, mas também propor soluções, tá? Identificando problemas, propor soluções e assim por diante, tá? Os gráficos não servem só para você entender como é que a empresa funciona, ele também serve para você programar atividades para resolver um problema, tá? E aí esses gráficos, né, o nome correto não é gráfico, na verdade são modelos de gestão de processos, tá? De empresa, de administração, eles são muito bem-vindos também nesse sentido, tá bom? Aí, esse é o primeiro aspecto, tá? Levando em consideração isso, gente, eu gostaria de agradecer os alunos que mandaram fluxograma para mim no Google Sala de Aula, tá certo? Os modelos estão ficando legais, tá? Eu estou muito satisfeito. Recebi modelos tanto aqui na primeira parte,
né, de Fundamentos na última postagem, né, de 24 de agosto, Fundamentos da Administração, quanto recebi aqui também na postagem anterior do dia 17 de agosto, tá? São os dias em que eu construo todos os conteúdos e coloco na internet, tá? Deixo programado direitinho e aí fica aberto para vocês no dia das aulas, tá certo? Aí, gente, voltando aqui na nossa apostila, eu gostaria que vocês entrassem na página 8, tá? Da nossa apostila. Só para fazer uma pequena revisão em cima do que a gente já tinha falado, tá? Na aula passada. E aí a gente vai avançar na tematização de outras coisas que são igualmente importantes, né? Para entendermos essa primeira teoria administrativa, né? O primeiro momento da aula é falar dessa teoria administrativa, que é a organização, o modelo de organização científica, né? A administração científica de Taylor, tá certo? A gente estava vendo esse modelo até o presente momento, tá? Claro que fazendo a contextualização daquilo que Taylor disse com a Revolução Industrial, tá? Aí nós temos aqui, ó, gente, aqueles princípios de organização racional do trabalho, né? Os princípios que nós falamos brevemente de organização do trabalho estão aqui na página 8, tá? Da apostila, Organização Racional do Trabalho. E aí, na aula passada, no finalzinho, eu fiz uma breve exposição sobre alguns desses princípios. Os outros eu não aprofundei, até porque eu não via tanta importância neles. Mas você também pode estudá-lo para poder entender a lógica daquilo que o Taylor, tá, chamou de organização racional do trabalho. Tá? Aí nós temos análise do trabalho, estudo de tempos e movimentos, né? Nós já falamos sobre isso, né? Essa coisa de economizar movimento e economizar tempo, né, de trabalho para poder você dar um resultado mais eficaz. Estudo da fadiga humana, né? Você não vai deixar o trabalhador muito cansado, tá? Você vai ter que tentar ajudá-lo a não se sentir muito cansado. Por isso eu precisei de várias equipes para que dentro dessas equipes cada um possa exercer uma função específica. Esse também era um outro aspecto da organização racional do trabalho do Taylor, tá? O Taylor chamava isso tudo de organização racional do trabalho. O conjunto desses princípios estava dentro daquilo que ele chamava de ORT, Organização Racional do Trabalho, tá bom? Só para a gente frisar esse aspecto, enfatizar isso, tá? O terceiro princípio, né, o aspecto da organização racional do trabalho, é a divisão do trabalho e especialização do operário, que é aquilo que a gente estava falando, né? Dividir direitinho cada cargo ou tarefa para que não haja que não recaia muito peso de atividade nas costas de uma pessoa ou mais, tá? Desenho de cargos ou tarefas, tá certo? E aí é o que eu disse, isso aqui já é meio que o prenúncio dos primeiros modelos de fluxograma, tá? Dos primeiros modelos de atividade. Você precisa desenhar os cargos e dizer quem estava responsável. Você fazia os gráficos e aí você definia distribuía as ações por meio desses gráficos que diziam quem fazia o que naquele momento dentro das fábricas, né? Incentivos salariais e prêmios por produção, né? É importante incentivar salarialmente o trabalhador, né? Para que ele possa render. À medida que ele trabalha muito e o salário baixa, a motivação diminui. Então é preciso você garantir o salário e a premiação também, por produção, né? O salário fixo mais aquela premiação adicional. Conceito de homo econômicos, né? Que é a ideia de que, aqui para o que está disponibilizado na nossa apostila, é o que define o homem como um homem um homem que é medido, né? Os valores do homem são medidos pelo salário que ele recebe, tá certo? Claro que essa ideia de homo econômicos remete à filosofia grega, fala de Aristóteles, né, que tinha a ideia de oikonomia, né, que é a ideia de... o que era a oikonomia? Era exatamente o princípio básico da economia, que tinha a ver também com a administração, que é o quê? Como é que... A ideia de casa, de oikos, né? Como é que você vai organizar a sua casa para que tudo funcione direitinho e que você não deixe nada ficar em desequilíbrio? Também era isso, né? Você não desequilibrar as relações para não construir tensões, não construir muitos conflitos. Então você precisava organizar melhor a casa. Então a palavra economia e administração já começavam de alguma forma na filosofia grega, lá no Aristóteles, onde ele se perguntava
o que era a economia voltada para a administração da casa e a administração também da cidade, tá? Só que aqui, especificamente, a gente tem um afunilamento da ideia de economia, e a gente está falando especificamente da economia como aquilo que mede o homem, tá? O homem é medido pelo salário que ele recebe, e aquele salário é exatamente a medida de valor que vai ser entregue a um certo trabalhador que realizará um tipo específico de atividade, né, que corresponde às demandas da empresa em que ele trabalha, né? E aí você também, isso aqui é um dos aspectos da organização racional do trabalho, outra coisa que você tem que sempre avaliar, tá certo? Condições de trabalho, você precisa dar boas condições de trabalho para as pessoas renderem, né? Porque em espaços que não são bons de trabalhar, espaços onde tem muito calor, espaços em que você não se sente confortável com a estrutura física, né, vai fazer com que o seu rendimento caia também. É preciso avaliar também as condições de trabalho para que não haja insatisfação por parte do trabalhador, embora seja necessário, né, que o trabalhador também corresponda às necessidades da própria fábrica. Mas, enfim, padronização, esse é um outro aspecto extremamente importante, a ideia de padronizar. Quando você está dizendo que o homem é o salário que ele recebe, uma mulher é o salário que ela recebe, você está dizendo que as pessoas se reduzem aos valores na forma salário que ela recebe para viver. Ou seja, não tem mais nada, não tem afeto, não tem sentimento, não se leva em consideração a psicologia do indivíduo, não se observa, por outro lado, como é que o indivíduo pode se adoentar numa série de outras esferas, tá certo? Mas o que bastava ali era a ideia de padronização. Você vai ter que dividir por igual as pessoas dentro daquele conjunto de tarefas, tá? Que servem como conjuntos de equipes, né? Que vão atuar mais ou menos da mesma forma. A padronização é isso, tá? Você vai tentar equilibrar, deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, tá? Embora as pessoas sejam todas diferentes, né? Você vai igualando as pessoas, vai forçando uma certa controle das pessoas para que elas se encaixem naquele modelo de administração do trabalho, né? Isso aí também tinha muito efeito colateral, né? Só que apenas outras teorias da administração vão dar conta disso aí, tá certo? Supervisão funcional, tá? Supervisão funcional é isso. Para padronizar, você precisa ter alguém coordenando equipes. E o coordenador de equipes, o supervisor, é que ele vai tentar garantir essa padronização e essa igualdade entre as pessoas, certo? E aí, isso aqui é o resumo dos aspectos daquilo que o Taylor chamou de organização racional do trabalho, né? Que é a nossa, que está ligada à teoria científica da administração, tá? Organização racional do trabalho, teoria científica da administração. Nunca esqueçam disso, tá? E aí, aqui na nossa apostila, você vai ter cada um desses princípios exemplificados, tá certo? Você tem as definições aqui de cada um dos princípios, tá? De acordo com o que eu expliquei. Aí você vai dando uma folheada, tá? Vai até a página 10, tá certo? Aí logo em seguida, para finalizar o assunto que está em questão, tá certo? O que é levado em consideração aqui na nossa apostila, tá, gente? É levado em consideração mais alguns detalhes daquilo que a gente vinha falando de organização racional do trabalho, tá? Na página 11 da nossa apostila, nós temos, primeiramente, duas informações importantes, tá? A ideia de movimentos ser eliminados, tá? Movimentos úteis no campo do trabalho são aqueles que devem ser simplificados, racionalizados ou fundidos, né? Casados com outros movimentos numa dinâmica bem, se tu vai traduzir os movimentos das pessoas de um modo simplificado e bem eficaz, né? Entregue, né? Naquele momento, tá?
E aí nós temos isso aqui, né? Selecionar, trabalhar, first class man, ensinar o melhor método, the best way, condicionar remuneração à eficácia e produção máxima capaz, tá? Isso aqui eu não quero aprofundar, só gostaria de mostrar para vocês que esse aqui é o gráfico da supervisão funcional, que é o princípio 9, que nós tínhamos visto aqui, ó, tá? Como é que é isso? Você tem vários supervisores dentro da empresa, ó, supervisor de produção, tá? Supervisor de manutenção, supervisor de qualidade. Só que todos eles atravessam diversas áreas, tá? Porque cada um vai supervisionar, vai chefiar a empresa de uma maneira diferente, tá? Aí o supervisor de produção, ele vai, você vê que tem feixes aqui se espalhando a partir do quadrinho da esquerda, né? Significa o quê? Significa que ele vai atuar operando supervisão em vários funcionários, em vários operários, tá? Supervisor de manutenção, a mesma coisa. Supervisor de qualidade, a mesma coisa. Esse é um dos primeiros modelos, tá certo? De organização de fábrica, de organização de empresa que nós tínhamos no início, né? Aí, gente, esse outro elemento aqui é extremamente importante, tá? Eu gostaria de reforçar para vocês, ó. Isso aqui, ó, era um modelo de fluxograma daquela época, tá certo? Olha só, nós tínhamos, além daqueles aspectos da organização racional do trabalho, nós tínhamos isso aqui, ó, a ideia de planejamento, tá? Como princípio da administração científica, tá? Do Taylor, tá? Ideia de preparo, controle e execução, certo? O que quer dizer planejar uma atividade, né? Uma ação de planejamento, né? De acordo com o gráfico aqui. Esse já é um gráfico que lembra os modelos de fluxograma que a gente estava vendo, né? O que significa planejar? Está dizendo aqui, desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, tá? O que significa preparar? Selecionar cientificamente, treinar e desenvolver o trabalhador, tá? Controle, cooperar com os trabalhadores para garantir os passos científicos, que os passos científicos sejam seguidos, tá? Execução, assumir todo o planejamento e organização, deixando os trabalhadores só executarem as suas tarefas, tá certo? Então, é isso. É preciso planejar, preparar, controlar e executar. O que é planejar? Então, é racionalizar os processos, dizer como é que você vai distribuir as pessoas naquele lugar, certo? Primeiro lugar. Segundo lugar, preparar. O que é preparar? Você vai tentar iniciar a prática daquilo que você planejou, tá? O que significa controlar? É colocar pessoas para supervisionar para você os outros indivíduos que estão trabalhando na empresa. E o que é executar? Assumir todo o planejamento e organização, tá? Mas deixando os trabalhadores executarem as suas tarefas, mas os trabalhadores vão só executar, certo? Ou seja, a administração científica, como vocês podem observar, é um processo que, na verdade, é hierárquico, né? Ele vai do topo para a base, ele vai de cima para baixo, do chefe ao operário. Só que o operário, ele nunca dá a sua opinião sobre o que ele pensa, tá certo? Ele não é ouvido, muitas vezes. Então, o trabalhador de antigamente, ele não era ouvido. Então, tinha uma pressão muito grande sobre ele, tá? E aí é isso aí que eu gostaria que vocês fixassem. Esses princípios da administração, tá certo? Que acabaram de ser colocados. Esses gráficos aqui de supervisão funcional e os aspectos da organização racional do trabalho, tá certo? Esses aqui são os aspectos que eu coloquei para vocês. Vamos da página 8, tá certo? Da apostila, até a página 11, tá certo? E aí, logo em seguida, a nossa apostila vai colocar para a gente, certo? Críticas a esse método administrativo científico. Quando essas críticas começam a surgir, outras teorias da administração também aparecem, certo? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, não através da apostila, mas através de um clipe, certo? Chamado Jude Evolution, tá? Do Pierre Jain. Esse clipe aqui, tá? Não sei se vocês já ouviram falar no Pierre Jain, tá? O Jude Evolution é interessante, por quê? Porque tudo aquilo que a administração criou do ponto de vista processual, tá certo?
a administração científica criou um método de relação entre os homens que fazia mal para os homens. De algum modo, essa primeira teoria administrativa, embora ela exista até hoje, né, que é a do Taylor, né, que a gente está falando até agora, embora exista até hoje, qual é o problema maior dela? O problema maior dela é que ela surgiu dentro de um esforço de guerra. Tá? Essa coisa de produção em série também teve a ver com produção de armas em guerra, com produção de uma série de elementos que foram usados para o quê? Para armar os homens em série, em massa. Né? Assim como você produz um produto em série qualquer, você, né, um sapato, uma bota, uma roupa, você pode produzir armas de guerra. Tá? E o Judo Evolution é uma coisa bem interessante porque fala exatamente sobre isso. Tá? E aí tem a síntese de todas as críticas a essa teoria de administração, embora existam aspectos positivos dessa teoria administrativa que devam ser mantidos, tá? Mas vamos dar uma olhada nesse material aqui, na verdade é um clipe incrível, tá certo? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês esse material. Eu gostaria depois que vocês fizessem dessem uma assistida nesse clipe de uma maneira mais calma e vocês pudessem me passar a opinião de vocês sobre esse material que eu acho super bacana, tá bom? E aí na próxima sessão a gente já coloca outras informações, seja sobre No finalzinho da aula eu coloco o Judo Evolution, certo? Mas de qualquer forma, vocês podem olhar o clipe, tá certo? Eu vou abrir aqui enquanto eu mostro o fluxograma de vocês, tá certo? Esse aqui, gente, foi o fluxograma da Kailane, tá? Da Kailane. Vou mostrar para vocês. Olha que fluxograma incrível. A Kailane acabou de enviar esse fluxograma, eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá certo? Por quê? Porque aqui vocês têm a clareza, tá certo, gente? Ficou lindo, né? Eu queria que a Kailane explicasse, né, qual é a empresa que ela visualizou, né? O que ela visa com esse fluxograma, e aí, lembrando, né, que toda vida que ela for fazendo fluxograma, que ela siga em frente com o mesmo tipo de empresa, tá? Kailane, pode abrir o microfone, por favor? Tá lindo demais, lindíssimo. De preferência, abrindo o microfone, tá, Kailane, para a gente dividir experiência aqui com os colegas. Tá? Porque a gente não consegue compreender apenas o tipo de empresa que você está lançando pelo fluxograma, olhando só o gráfico, tá entendendo? É bom você falar qual é a empresa, por que você pensou nessa empresa e como é que o fluxograma está construído, tá? Pode falar, por favor, abre o microfone. Eu agradeço a tua participação. Bom dia. Dá para escutar? Sim. Muito obrigado, Kailane. Primeiramente, eu fiz um rascunho do que eu queria botar no meu fluxograma. Eu fiz todo esse fluxograma no app Canva. Essa empresa foi eu que inventei mesmo. Certo. Eu imaginei, que eu gosto muito de materiais escolares, sabe? Aí eu inventei a empresa. Muito bom. E aí explica para a gente quais as etapas do fluxograma, que processo, que atividade que está envolvida aí. Repassa para a gente o que você visualizou como uma parte de atividade da sua empresa, por favor. Como assim? Cada parte do fluxograma especifica uma ação específica da empresa, né? E aí eu queria que você esclarecesse para a gente, por favor. Ah, tá. No primeiro eu botei o início, o objetivo, né? Aí depois eu botei venda de materiais. Beleza. Pode continuar, por favor. Venda de materiais escolares e de artes. Aí depois abri uma empresa, abri uma loja. Aí depois eu fui fazendo o processamento todo da loja, até chegar na divulgação da loja. Lindo, que lindo.
Eu adorei. E você utilizou corretamente a temporalidade verbal, colocou no infinitivo, né? Abrir uma loja, procurar um local, né? Aí colocou, utilizou também uma forma geométrica específica para pensar uma questão, né? Por exemplo, local encontrado e verificado, aí você bota o condicionante, né? Sim. Aí abastecer a loja. Aí lançou outra pergunta, né? A loja está abastecida por produtos completos? Né? Aí sim, aí logo em seguida, né, tendo a questão do abastecimento, você falou contratar funcionários, né, anunciar vagas, receber currículo. Aí lançou outra questão, né, funcionários contratados. Aí depois organizar a loja, divulgar a loja, fazer entregas de produtos e fim. Eu adorei porque você entendeu a proposta do fluxograma utilizando as formas geométricas corretamente, seja para falar de uma ação verbal no infinitivo, seja para lançar uma questão que tem a ver com o problema que você tem que resolver, né? Se tem pessoal, se a loja está abastecida de produto, eu gostei demais. Então, Kailane, curiosidade aqui, você tem como objetivo criar um negócio como desse tipo aqui? Talvez para o futuro, né? Isso é uma ideia muito bacana pra caramba. Sim, eu sempre tentei começar com R, por causa que é o certo, né, de fazer no começo. Uhum, ficou muito bom, muito legal. Aí, Kailane, o próximo trabalho, né, que é o ciclo PDCA, eu vou explicar só na próxima aula, para poder os outros colegas apresentarem também aqui, né, você já pensa em como é que você vai adaptar a mesma empresa para esse gráfico, tá certo? Para esse gráfico do PDCA. Muito obrigado pela atenção e pela dedicação, ficou lindo mesmo. Parabéns. Aí, gente, o Arthur disse que gostaria de explicar o gráfico dele também. Arthur, sinta-se à vontade para explicar o seu fluxograma, tá? Por favor. Ele ficou bem complexo, né? Bem completo. Bom dia, Léo. Dá para me ouvir dia. direitinho? Uhum. Ok. Perfeito. Tudo bom? Tudo bom. Bom, o meu fluxograma, assim, eu fiz ele pensando... Tua voz falhou aqui. Não sei se foi o plug do microfone. Acho que deu uma falhada, não foi, gente? Foi. Deu uma travada na conexão, eu acho. Pois é. Arthur, aí tu sai e entra novamente, tá certo? Se for o caso. Deu uma bugada, eu acho que travou mesmo, legal, assim. Deixa eu mostrar mais um aqui, que eu achei lindo também, tá? Que é o esse é o da Jennifer, Mystic Place. A Jennifer faltou, mas ela tá sempre entregando os trabalhos, sabe, gente? Eu gostei muito. A menção honrosa ao fluxograma da Jennifer, enquanto o Arthur não chega, né? Não retorna. Não estabiliza a conexão dele. Aí nós tivemos um outro fluxograma muito bonito, que é da Maria Eduarda, né? Bernardo Figueiredo, aqui. A Maria Eduarda, se você quiser explicar o seu fluxograma, eu agradeço demais, tá? Esse aqui é o seu. Opa, Léo. Bom dia. Bom dia. O meu fluxograma eu fiz de um processo de venda de uma empresa de roupas. E tem o início, que é receber o pedido. E se o cliente for aprovado, aí o pedido vai ser processado. Se não for aprovado, a gente tem que cadastrar o cliente no site. O cliente tem que se cadastrar. Se o pedido, enquanto for processado, o cliente for aprovado, ele automaticamente a loja retira o produto do estoque, embala o produto, envia para a transportadora e entrega ao cliente. Senão, o pedido não será aprovado e ele tem que tentar de novo, caso queira comprar a tal peça de roupa. Uhum. E é isso, fiz baseado em uma loja de roupas. Legal. E aí é todo o processo de vendas. Não ficou um dos melhores, mas eu dei o meu melhor. O que eu acho interessante é que você se esforçou para ir atrás de uma referência, né? Você pegou já uma empresa que existia
e tentou traduzir os processos de funcionamento dela, né, para dentro do seu fluxograma. Aí eu achei interessante, porque quem sabe você cria a sua lojinha, né, virtual, Olha, cria eu penso nisso até. Uhum. Pois é, eu achei interessante. E aqui dá para compreender, sim, a dinâmica da sua empresa, né? Da empresa que você, tipo assim, pesquisou, mas tem como objetivo também criar, né? Produzir. Por exemplo, aqui tem início, receber pedido, colocou a questão, né? Cliente cadastrado, cadastrar cliente, cliente cadastrado não, né? Aí, no caso, cadastrar cliente. Aí segue em frente, pedido processado, mais na frente, né? Se o cliente já tiver cadastrado, você segue o caminho oposto, né? Eu achei muito legal. É isso mesmo. Aí, logo em seguida, cliente aprovado, aí, se sim, né? Pronto, beleza. Aí você cria vários caminhos paralelos, porque vai depender da condição do cliente em relação a ela, se ele está cadastrado, se ele não está, né? E aí fala um pouquinho disso para a gente, que eu acho que você compreendeu muito bem essa dinâmica. Por favor. Como assim? Essa dinâmica dos clientes, né? Tipo, como cadastrar o cliente, se o cliente tiver cadastrado, você segue em frente na outra etapa, né? Se o Eu fui cliente não como tiver se fosse um cadastrado, site. Eu fui como se fosse um site. Então, a partir do momento que o cliente entra no site, se ele não for cadastrado, ele vai automaticamente se cadastrar para fazer o pedido. Se ele for aprovado, o pedido, a loja retira o pedido, embrulha, faz um processo de enviar para a transportadora e entrega a domicílio. Caso o cliente já for aprovado, ele automaticamente vai fazer o pedido vai ser processado e vai ser toda essa demanda, retirar o produto do estoque, embalar produto, transportadora e entregar ao cliente. E caso não, o pedido realmente não vai ser aprovado. muito legal. A maneira como você apresenta os processos é muito clara e muito precisa, muito objetiva. Então, isso Obrigada. mostra que você sabe o que quer quando você vai abrir o seu negócio. Já é característica extremamente positiva. Inclusive, utilizar essa habilidade que você tem, Eduardo, nas entrevistas de estágio, viu? Porque você tem uma fala muito boa, você é muito precisa. Você sabe escolher bem o seu discurso, os elementos do seu discurso, suas palavras, sabe? Parabéns. Muito obrigada. De nada, Eduardo. Aí, Arthur, vamos lá novamente? Opa, vamos lá. De Vamos novo, lá. né? Acontece, cara. Bom, Vamos lá. me diz um negócio. Onde exatamente eu parei? Onde vocês ouviram? Você iniciar e travou, né? Aí você pode recomeçar, sem problema. Ah, foi. Ah, ok, ok. Bom, eu fiz um fluxograma da criação de uma animação de um curta-metragem, certo? Como se fosse um estúdio. E eu fiz pesquisa de como era o processo da animação 2D, só da animação mesmo, eu não cobri direção, roteiro e essas outras coisas. Mas, bom, toda vez que tinha um processo de escolha, certo? De tomar alguma decisão, eu colocava o losango, que eu também pesquisei o que cada uma das formas geométricas aí significavam. Uhum. E aí, por exemplo, aí segue para a equipe de animação, que é um documento, certo? Como se fosse o documento de todos que estão envolvidos. E aí tem o primeiro processo, que é a pré-produção, e aí tem os dois conectores. E aí eu sempre coloquei para revisar após cada uma das etapas. E aí É bem tinha a complexo, né, produção. Arthur? É bem complexo cada Uhum, etapa, né? Se você sim. puder, inclusive, se aprofundar em cada etapa, antes de avançar para a próxima, após a Você sua quer? exposição geral. Após a sua exposição geral, Uhum. você pode especificar cada processo na sua profundidade, que é bem complexo, né? Cada Sim, etapa, sim. tá? Já, por favor. E aí tem a planilha para cada cena, que eu coloquei mais um documento, certo? Uhum. Depois, se eu não me engano, tem o processo de animar mesmo, fazer a animação completa. E aí depois segue para revisar mais uma vez, aí iniciar a etapa de pós-produção até o final da animação. E aí tem a caixinha de pergunta, né? Que o projeto ele precisa ser aprovado, certo? Pelo estúdio. E se ele for aprovado, então divulgue o projeto e selecione uma distribuidora, certo? Geralmente quando fazem esses filmes ou curtas, sempre tem algum outro estúdio que pode distribuir
por exemplo, a Disney, ela distribui os filmes da Marvel, por exemplo. E se o projeto não for aprovado, então tem que refazer o processo e aí volta lá na pré-produção. Então, esse é o fluxograma, assim, no geral, certo? Uhum. E me aprofundando mais em cada parte, eu acho que, assim, o que falta falar mesmo são os conectores que eu coloquei ali, que é fazer o roteiro e o storyboard. E aí, tipo, essa parte ela envolve mais um pouco da direção. E o storyboard é mais artístico também, certo? Tem que fazer a criação dos personagens, decidir a paleta de cores, assim, que vai ser mais recorrente em cada cena. E quando chega na produção, existe uma planilha de cada uma das cenas que vai mostrar, assim, como cada cena deve ser e como deve ser animada, certo? Assim, colocando uns frames mais brutos, certo? Não com tantos frames como na animação mesmo. E aí acaba a produção e a pós-produção é editar e adicionar os efeitos sonoros, certo? Para dar mais alma para o projeto. E é assim que finaliza a animação, certo? E, de novo, tem que divulgar o projeto entre os outros estúdios para ver se consegue uma distribuidora, porque eu pensei no meu estúdio, certo? Que assim, ele é um estúdio que ele só faz curtas. Então, geralmente esses curtas eles são divulgados em assim, salas de cinema, só que antes dos filmes passarem mesmo. Por exemplo, acho que quem já foi ver filme da Pixar no cinema, geralmente já viu algum curta também da Pixar, certo? No Então, início, né? foi, Aquelas foi vinhetinhas. antes do filme. Então, foi isso mesmo que eu fiz. Uhum. Pensado nisso. Uhum. Nesse caso aqui, o teu fluxograma ficou tão complexo que tu podia dividir em vários pequenos fluxogramas, né, Arthur? Aí é interessante porque o fluxograma não é uma coisa única, né? Não é uma coisa acabada, né? Você pode pegar várias etapas diferentes de uma empresa, né? De como ela funciona e se focar, né? Precisar ainda mais em cima dela, né? Aí é uma ideia que fica para frente caso você queira seguir em frente com esse projeto mesmo, né? Muito, muito, muito bom. Considerações finais, Arthur, por favor. Bom, uma das coisas que o senhor falou aí, né, de saber a complexidade do fluxograma, foi uma das coisas que eu tive que pensar, porque no começo eu, eu percebi que, tipo, eu poderia fazer um negócio bem mais simples, sabe? Colocar um fluxograma mais simples, ou eu podia fazer um negócio bem complexo mesmo. Só que aí eu decidi tentar equilibrar, né? E não, assim, não demorou tanto tempo para fazer esse fluxograma, mas foi interessante, assim, aprender a mexer no Lucidchart e fazer a pesquisa de que tipo de fluxograma existia. A ideia do curta-metragem veio na minha mente, acho que é porque eu geralmente gosto dessa parte mais artística e de criação de conteúdo, então eu acho que eu consegui achar um negócio que combine comigo. Mas é isso. Arthur, esses programas são interessantes porque você pode organizar qualquer atividade, seja ela relacionada à produção de um filme, seja relacionada a uma animação menor, né? Seja relacionada à abertura de uma empresa. Então, você vai adequar o uso desses programas às suas necessidades. Então, isso é muito legal, Arthur, porque você compreendeu exatamente que você pode utilizar o aplicativo em seu favor, né? Você não precisa usar o aplicativo para fazer uma coisa que o professor está pedindo, tá entendendo? Você pode fazer o aplicativo para cumprir, por exemplo, realizar uma ideia que você já tinha tido e você ainda não teve a oportunidade de concretizar, por exemplo, né? Então, você está de parabéns porque você entendeu a filosofia da coisa, né? O professor lança a proposta do uso do programa, mas não é o uso do programa que importa tanto, mas o programa sendo um instrumento para que você possa criar o seu negócio, né? Possa elaborar uma ideia que você teve, né? E que você ainda não tinha tido a oportunidade de realizar. Depois disso, o que é interessante é que termina um estágio, termina o curso, né? Você começa uma graduação, aí peraí, dá aquele estalo, né?
você começa a pensar, pô, será que tirar aquilo da gaveta que eu tinha construído, né? Ou tirar aquilo do meu arquivo digital e botar para frente não seria um bom negócio, né? A gente começa a se lançar essas questões quando a gente vai ficando mais velho, né? Por exemplo. Então eu acho legal porque você consegue, eu acho que você consegue visualizar bem isso. O que você acha? Bom, não, realmente assim, eu vi, assim, um pouco de como eu poderia usar esses outros programas, assim, também para, assim, metas, não sei, do dia a dia, assim, algum projeto que eu tenha que talvez não seja profissional, mas, assim, é sempre bom organizar e essa é uma ótima ferramenta de organização por tudo que eu vi. E, eu vou pensar nisso aí que o senhor falou, de algum dia ter alguma coisa que tenha dentro da minha cabeça que eu acho que tenha potencial, e aí eu posso realmente, como o senhor falou, usar esses instrumentos para trazer alguma coisa para o mundo, né? Uhum. Uma coisa interessante que você falou, que eu acho muito legal, Arthur, assim, tanto quanto a Eduardo, é que vocês conseguem visualizar o que querem, vocês conseguem ter uma imagem antecipada, a Kailane também, né? Uma imagem antecipada de como realizar uma coisa. O fluxograma não deixa de ser isso, entendeu? Você antecipa uma imagem de uma ação que você vai realizar, né? Essa ação pode ter várias naturezas, né? Pode ser uma ação relacionada à criação de uma empresa ou uma ação relacionada a uma atividade específica dentro de uma empresa que já existe, né? Por exemplo, controlar o estoque de calçados, ou então saber quais são os clientes para os quais você pode repassar um filme na distribuição, né? Quais são, por exemplo, as salas de cinema com quem você pode contar estrategicamente para divulgar o filme para um público específico. Então, isso aí ajuda pra caramba, tá entendendo? Você tá de parabéns por isso. Porque você consegue antecipar como uma coisa deveria funcionar. É pensando nisso que o fluxograma existe. Porque é tipo assim, imagina você chegar lá, do nada, numa empresa, né, gente? A gente chegar do nada na empresa, e aí você começa a viajar na maionese porque não sabe como realizar as coisas. Por quê? Porque você não preconcebeu na sua cabeça, certo? O jeito como as coisas funcionariam, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dar sempre um passo atrás, sentar na mesa com a sua equipe de trabalho e definir cada etapa de realização da empresa. Claro que sempre antecipando, gente, os acidentes, né? Porque sempre contingências podem aparecer, sempre coisas inesperadas podem surgir, né? E aí, nesse caso, nenhum desses gráficos ele é totalmente acabado, né? Ele existe para você se basear para que a sua ação seja bem realizada. Mas isso não significa que problemas no meio do caminho, na realização da atividade, não aconteçam, né? Aí é que você vai reconstruindo a sua arte, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Obrigado. Valeu, Arthur. Aí, gente, o que eu gostaria de fazer aproveitar aqui, tá? Mostrar o clipe de The Evolution, que faz a crítica, tá? The Evolution, do Peer Gynt, tá? Que faz a crítica dos métodos administrativos que trata do homem como um robô, um homem-máquina, né? Refém as tecnologias. Preste atenção nesse clipe, acho que você vai gostar, Arthur. Inclusive, eu vou pegar a carona aqui na sua exposição, para a gente finalizar. Uma perspectiva crítica da teoria científica da administração, tá certo? Se vocês estiverem vendo aí, por favor, me deem um feedback que tá ok, tá bom?
bom, né, gente? Então, vejam esse clipe novamente, façam críticas às administrações, às teorias administrativas, ao mundo moderno, né? Por quê? Porque é assim que a gente melhora os processos, tá? Bacana, obrigado pela atenção. Até a próxima aula, gente. Mandem os fluxogramas, tá? Isso a gente pode negociar, tá? Enviar até o final do dia que tá beleza. Joia? Um abraço, gente. Beijo grande, saudade de vocês. Tô aqui do lado de vocês. Um grande abraço. Beijo. Tchau. Mandar parar aqui a nossa gravação.